Vamos abrir a Bíblia em Lucas 24. Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 13 e iremos até o verso 35. Já estamos? Então vamos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Amado e glorioso Deus, te louvamos por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, tem sido, e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, apesar de quem nós somos. Nós te louvamos por isso, por este momento e por tudo aquilo que o Senhor tem nos presenteado. E entregamos em tuas mãos essa mensagem, essa leitura, como este culto já está entregue
e oferecido ao Senhor. E pedimos a tua direção, o teu cuidado, o teu falar e o teu agir dentro de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Meus irmãos, no início deste ano, eu não vou falar de política, mas só vou tocar nesse assunto. No decorrer da introdução, vocês vão perceber que, de fato, não se trata de política, até porque os democratas aplaudiram o presidente Trump quando ele fez isso. Foi um gesto muito bacana. Depois você procura no YouTube, que ele esteve lá no Congresso, ao tomar posse, e ele convidou um menino de 13 anos de idade. Menino esse que, com 7 anos de idade, havia recebido uma notícia dos médicos, que ele só teria 5 meses de vida, um tumor no cérebro. Apenas 5 meses foi dito como notícia a uma criança de 7 anos de idade. E aquela criança tinha um sonho de ser policial, ele se envolvia com as atividades das delegacias. Nos Estados Unidos é tudo muito regional, tem um fator muito forte nisso lá. E aquela criança, com este sonho e com esta notícia e com esta sentença. Só que na ocasião em que o presidente Trump o apresentou, ele já estava com 13 anos, 8 anos já haviam se passado desde que ele havia recebido notícia dos 5 meses. E ele estava lá, com o crânio com cicatrizes, com o corpo um tanto quanto debilitado pelos tratamentos. E diante de todo o Congresso, o presidente Trump chamou o diretor da CIA e entregou para aquela criança uma credencial de agente especial honorário. Aquela criança não tem atributo para ser um agente especial da maior instituição, não agência do mundo. Não tem mérito também para isso. Também nem pode por causa da idade e da fragilidade. Mas o impacto disso e o gesto é tão grande que aquela notícia de que ele se tornou um agente honorário certamente apaziguou todo aquele sofrimento que aquela criança vinha sentindo. Espero eu que ela esteja curada, ou que, se não, seja curada, segundo a vontade de Deus. Mas, de fato, ele é um agente da CIA. Talvez nunca tome posse, mas ele é um agente da CIA. Eu não sei se você percebeu nessa introdução que é disso que nós vamos... É isso que Jesus nos fez e é disto que nós vamos falar. Nós temos uma credencial. E essa credencial, ela tem que eliminar, ela precisa eliminar do nosso coração as preocupações, as tristezas e os golpes que as más notícias dão. Nós vamos falar dessa credencial e vamos tomar como exemplo esses discípulos, os quais nós acabamos de ler, quando estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Antes da gente passear pelo caminho de Emaús, eu queria fazer um breve resumo. Não precisa você acompanhar na Bíblia, porque nós já lemos, mas eu vou usar isso apenas como um pano de fundo para você ir montando as peças até a gente chegar na conclusão. Tá bom? Então, aqueles discípulos, os 2 e os outros, que foram mencionados no final da leitura, eles viram muitos milagres através de Jesus. Muitos. Eles viram Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos. Ele viu Jesus ordenar ao vento, como quem fala com uma criança: aquieta-te. Tão simples. E eles ficaram abismados com tamanho poder. E no decorrer dos anos em que Jesus esteve com eles, eles foram vendo muitas manifestações e entenderam que, de fato, com eles estava o verbo da criação. Toda a substância da criação, todo aquele por meio do qual tudo foi feito e nele tudo subsiste. Aquele que estava ali em carne e osso, aquele que olhava-os com os olhos de um homem, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E os discípulos entenderam isso.
No começo foi um pouco difícil, mas no decorrer dos anos eles foram percebendo que só podia ser ele. Ele era o rei. E com todos esses acontecimentos e essas experiências, os discípulos foram notando que a profecia estava se cumprindo. A profecia tinha corpo. Ela saiu da Escritura e passou a andar com eles. Jesus uma vez perguntou para eles: o que as pessoas dizem? Quem elas dizem quem eu sou? E um deles, Pedro, disse, lá em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não hesitavam em abrir a boca e glorificá-lo e chamá-lo de Senhor. E eles começaram a olhar para a frente, para a vida, com um olhar de esperança, pois eles estavam crendo que o rei estava com eles, mas também criam que um rei precisa de um reino. E eles começaram a entender que esse reino seria estabelecido aqui nessa terra. Havia uma expectativa no coração deles de que as coisas aconteceriam aqui, que se resolveria aqui, e que eles veriam esse reino, porque o rei já estava aqui. Uma semana antes da crucificação, uma caravana de esperança se moveu para Jerusalém. Domingo de Ramos, lembram disso? Nós sabemos. E Jesus, montado no jumentinho, cumprindo a profecia, ele estava adentrando em Jerusalém. O povo recepcionava com mantos e palmas e louvores, povo eufórico, povo animado, povo alegre. Aquela semana foi bem agitada, meus irmãos. Jesus, naquela semana, mesmo sendo recepcionado com louvores e cânticos, uma entrada triunfal, mas aquela semana ele curou enfermos, ele confrontou os religiosos, ele expulsou do templo os que vendiam, os cambistas, ele também ressuscitou a Lázaro. Foi um assunto extraordinário, tudo isso numa semana. E aquele mesmo povo, aquelas pessoas que o receberam, subitamente, 5 dias depois, mudaram a cabeça. Já começaram a endossar um outro tipo de coro, já não era mais Hosana, já não chamavam ele de profeta, porque 5 dias depois, quando os discípulos perceberam, quando os discípulos se deram conta de que ao chegar em Jerusalém, a expectativa era de que ele recebesse um trono, deram para Jesus uma cruz. Eles queriam, ao chegar em Jerusalém, que Jesus recebesse uma coroa de ouro, mas recebeu uma coroa de espinhos, que lhe desse um cetro. Um rei precisa de um reino, precisa de um cetro, mas deram a Jesus cravos em suas mãos. E quando os discípulos se deram conta, e aquela multidão que também recepcionou Jesus se deu conta, Jesus já estava no meio de 2 ladrões, em agonia, sofrendo. E aquela multidão que chamou de profeta, passava blasfemando. Lá em Mateus 27, do verso 39 e 43, diz assim: ei, você que destrói o santuário em 3 dias, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, 5 dias atrás, ele era. 5 dias depois, já não é mais. Se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, então que desça dessa cruz. Aquela multidão mudou e passou a endossar também o coro daqueles que diziam: crucifica-o, quando ele foi colocado ao lado de Barrabás e foi pedido para que eles escolhessem. A mente das pessoas muda, pessoal. O coração dos discípulos, ao ver tudo isso, diante dessa mudança, desse acontecimento, dessa frustração, começou a ser tomado por um desânimo. Um gelo passou a tomar conta da alma deles.
E aquela noite de sexta-feira passou. O sábado também passou. O domingo de manhã também passou. E aqueles 2 discípulos não tinham visto nada. Eles tinham visto na sexta-feira da paixão Jesus sendo crucificado. E também as expectativas deles, a esperança deles. Aqueles discípulos haviam se tornado escravos do passado. Porque como a gente leu, e eu irei agora retomar a leitura do que a gente fez, para você ir lembrando comigo nesse caminho de Emaús, os discípulos passaram a utilizar os verbos todos conjugados no passado. Eles só tinham um olhar para trás. Aqueles que chegaram olhando para frente, esperando o reino, já não enxergavam mais o reino. E no caminhar para a aldeia de Emaús, surge uma terceira pessoa, que eles não reconhecem. Eles não notaram quem era aquele que estava viajando ao lado deles, que apareceu. E aquela terceira pessoa ficou curiosa com o assunto, com as notícias que permeavam a discussão dos dois, e perguntou o que era. E eles pararam entristecidos, falaram assim: você não sabe o que é? Um assunto, o acontecimento, a notícia, tudo o que aconteceu. Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Conta para mim. E eles começaram a explicar, e agora vocês vão perceber na minha retomada na leitura, essa conjugação dos verbos no passado. Eles explicaram assim no verso 19: aquilo que aconteceu com Jesus, um nazareno, que era profeta, já não é mais, deixou de ser na concepção deles. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia em que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Compreende? Passado, ele era, esperava, ele já não é mais. Eu achava que era ele, estava tão parecido com o que estava escrito, estava tão claro. Você percebe um teor de decepção. Poxa. E eles, no decorrer do caminho, também são repreendidos. E Jesus os repreende no verso 25, se você quiser acompanhar. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, ele teve que ir longe. Às vezes Jesus tem que ir longe para explicar o que está claro, né, pessoal? Começando por Moisés e todos os profetas, teve que passar por todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ficou claro nesse texto que os discípulos haviam perdido a esperança. Os sonhos estavam frustrados. Os seus olhos haviam ficado escurecidos pelo desânimo e a tristeza. O coração estava gelado por causa da incredulidade e a preocupação. O olhar para o passado, ele traz isso, pessoal. O olhar para o passado, ele traz essa tristeza, ele te prende, ele te cativa. E esse cativeiro faz com que você, em algum momento, se decepcione com algumas promessas, com algumas palavras que estão na palavra de Deus, direcionadas para você.
Isso acontece frequentemente com a gente quando nós permitimos que a nossa mente fique presa ao passado e nas frustrações. A frustração amorosa, o problema no casamento, um problema de saúde. Você perdeu alguém amado, você recebeu uma notícia de uma enfermidade ou de alguém na sua família que está enfermo, projetos econômicos e financeiros que nós gostaríamos e nos achávamos até no direito de alcançar. Alguns acham que porque creem em Deus, Deus tem a obrigação de lhes dar tudo isso. E fica esse fôlego de expectativa. Essa caravana, ela passa a vir à igreja muitas vezes pela conquista, pelo bem que ela pode ter aqui, por uma expectativa de que o que o Evangelho pode dar a ela aqui. E quando vem notícias contrárias àquelas às quais ela estava esperando, ela se frustra. Tem gente frustrada, tem gente desigrejada por várias razões, por causa de acontecimentos que ela esperava ter, porque ela achou que a entrada na igreja seria triunfal, sempre triunfal, e nem sempre é. Nem sempre aqueles que estão do teu lado te recepcionando estarão sempre ao teu lado te apoiando. E elas se desencantam. Alguns estão desencantados por causa de interpretações erradas do Evangelho. Ela já está endurecida, ela não consegue mais olhar para frente e crer. Como esses 2 discípulos. Eu esperava que ele fosse redimir. Ela já não consegue mais. E com isso, o que sobra para ela é o caminho de Emaús. É viver aquela vida onde ela se prende às coisas que tem, se prende com as sobras do passado e na expectativa, na sombra do futuro. Futuro acinzentado, porque ela perdeu aquilo que lhe dava esperança. Sabe o que tem de importante nisso, meus irmãos? Que aqueles discípulos estavam atrasados quanto à notícia. Lembra? Tudo que eles falaram foi na sexta-feira da paixão, no domingo pela manhã. Embora tivesse o relato das mulheres e dos discípulos, eles não creram, mas estavam desatualizados, porque tanta coisa havia acontecido naquele domingo da manhã que eles não viram. Mas nem tudo você precisa ver. Eles não viram Jesus ressuscitar. Todas as notícias que eles deram para Jesus estavam no passado e o coração deles estava preso no passado, e o que aconteceu no domingo pela manhã de mais importante, que foi a ressurreição, porque não há evento mais importante do que a ressurreição. Nem a criação do mundo, porque o mundo só foi criado porque Deus já tinha o seu Filho determinado para dar a vida por aqueles que são dele. Em Hebreus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então a ressurreição é a espinha dorsal de tudo, não só para a nossa salvação, óbvio, mas para dar sentido a toda a criação. Toda a criação só tem sentido porque Deus sabia que este dia chegaria, e este evento é o maior de todos os eventos. E isso aconteceu logo. Eles estavam no domingo à tarde entristecidos, procurando uma aldeia, chateados porque não tinha visto quem gostariam de ver, decepcionados, desencantados, e Jesus para do lado deles e fala assim: pessoal, vocês não estão entendendo? Aconteceu algo pela manhã, eu venci a morte, eu saí do túmulo. E a ressurreição, meus irmãos, não só ela afirma, talvez não seja a palavra certa, mas ela não só aponta para a soberania de Deus, para a supremacia, como também para a santidade. Porque Jesus só ressuscitou porque Ele foi perfeito. A ressurreição foi Deus aprovando o sacrifício do Filho em substituição
por nós. Se Jesus tivesse tido um pecado, uma falha, ele não teria ressuscitado. Então, mais do que a grandeza, a soberania, a ressurreição prova que ele viveu como um homem, padeceu como um homem, ele cumpriu o que Adão não conseguiu cumprir no paraíso. Por isso ele é chamado por Paulo de segundo Adão. Porque Adão viveu no paraíso e não conseguiu obedecer. Ele viveu aqui, nesse corpo, e ele conseguiu obedecer. E foi morto sem pecado. E a ressurreição prova isso. Veja que teve tanta coisa que aconteceu um domingo pela manhã, e esses dois aqui procurando uma aldeia, chateados, esperava que fosse ele. E eu volto a dizer, por que isso é tão importante para nós? Porque isso aqui nos retrata. Muitas vezes nós vamos trabalhar e o caminho de casa ao trabalho é um caminho de Emaús. Você vai triste, você está endividado, às vezes as coisas não estão fluindo economicamente, você vai chateado, você vai desencantado porque algumas coisas que estão escritas na Bíblia não aconteceram. Às vezes em casa você tem o seu caminho de Emaús. Porque o que é a vida nessa terra, se não um caminho de Emaús, se não uma jornada no caminho de Emaús? Você vai para o médico, você está bem, você recebe uma notícia através de um exame que você está com um problema sério de saúde. É uma notícia. E isso prende, isso fixa na gente, isso cola na nossa mente, isso tira o sono. O filho problemático, o filho viciado, o marido, e a vida, e as circunstâncias, e as coisas, e o reino de Deus, e o rei que eu tenho, e a gente se confunde, acha que o reino é aqui, acha que as coisas têm que ser aqui, e alguns pregadores, como o pastor falou agora há pouco, você coloca na internet, cada um está pregando uma coisa, e com palavras motivacionais, e vai dar certo, e você é isso, e você pode, você é aquilo, então as pessoas acabam assumindo isso, numa perspectiva de que, peraí, eu tenho um rei, mas não é assim. Eu não vou precisar falar de Moisés e todos os profetas, para mim fica mais fácil. Eu só preciso falar da ressurreição. Entende? Não há nada mais importante do que isso. Então, quando você começa a viver a vida, caminhar por essa vida, que é um caminho de Emaús, os dias são desafiadores. E você começa a olhar e pensar o seguinte: espera aí, tem alguém que venceu e me deu a vida. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para fazer por mim o que nada nessa vida e nesse mundo é capaz de fazer. Quando nós passamos a entender e a olhar a vida com os olhos da ressurreição, com o olhar da ressurreição, a gente começa a entender que aquilo que Jesus falou lá atrás, não sei se você percebeu, quando esses dois discípulos estavam contando a história para Jesus, eles disseram, aquelas autoridades que o entregaram à morte, como que se Jesus estivesse à disposição das autoridades. Ninguém entregou Jesus à morte não, pessoal. Veja que eles consideraram as autoridades maiores do que Jesus, como que Jesus fosse entregue por ordem e vontade das autoridades. Não. Jesus mesmo disse que ninguém tiraria a vida dele, ele a daria por amor de nós. Ninguém tirou a vida dele. E a ressurreição é tão impactante porque quando Jesus venceu a morte, ele determinou o fim para a morte na vida dos escolhidos. Nunca mais a morte terá a última palavra. A última palavra sempre será dele. A morte não vai chegar até você. Quer dizer que você é eterno? Não.
Quer dizer que quando ela chegar, Deus já tomou você para Ele, porque você cumpriu os planos. Não é que você vai ser arrebatado, não, pessoal. É que antes de tudo, Ele já tem seus dias contados nas mãos dEle. Então a morte não é surpresa para quem é escolhido. A morte só é um convite. Para nós, a morte é um convite. É você abrir os olhos, é o partir do pão, é quando esse corpo volta para o pó e você verá o ressurreto. Porque você tem a ressurreição. Não tem? Você não morreu para ressuscitar ainda, mas aquele que morreu ressuscitou por você e te garante isso. Você já tem a vida sem ter morrido. Você já ressuscitou sem ter antes ter morrido. Eu vou concluir entregando para você as suas credenciais. Lembra da introdução? É claro que as credenciais que você tem é muito maior e inigualável do que aquele menino tem. Eu só usei como exemplo para você entender. Mas será que isso é suficiente para nós? Será que quando a gente acorda, a misericórdia dele que se renovou naquela manhã é suficiente? Será que quando eu vou para o trabalho, saber que ele tem cuidado da minha chegada, como ele cuidou dessa irmã que o pastor mencionou agora, do sequestro? No caminho de Emaús, pessoal, os escolhidos também são sequestrados. Nessa vida a gente sofre. Mas todos os seus dias estão nas mãos dele. A ressurreição garantiu isso. O grilhão da morte, aquilo que a morte tinha cravado no homem por causa do pecado de Adão, foi tirado. Eu vou entregar para você as suas credenciais. Se você quiser ler na Bíblia, está dizendo assim, lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 11. Primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida. 2 Coríntios 5, se você quiser ler também mais uma credencial, verso 14, 15. Se você quiser anotar também para depois ler, diz assim, 2 Coríntios 5, verso 14 e 15: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Também em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se você quiser ler, estou dando um intervalo para você encontrar, caso contrário, você anote aí. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus disse isso para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Marta preocupada com a notícia que durava 4 dias. O irmão havia morrido, e a cobrança, se o senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. A gente faz isso com Deus, né, pessoal? Se o senhor tivesse
me orientaram. Às vezes a gente quer enquadrar Deus, né, pessoal? Se eu tivesse aqui, se eu tivesse feito, se tivesse me falado, tivesse soprado no meu ouvido. Eu sou a ressurreição e a vida, o que importa é isso, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E por fim, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3 ao 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Achei melhor você ler comigo. Vamos ler isso aqui, 1 Pedro 1. É melhor todo mundo ler, né? Não tem como. Vamos concluir lendo isso aqui. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Hoje você vai colocar na tua mente isso. Você é filho da ressurreição. Você já está vivo. Então todas as notícias que vierem, que fluírem na sua mente a partir de hoje, não são importantes. Todas elas são passado, porque aquilo que aconteceu lá atrás está presente hoje. Ele intercede por você, Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida. Amém? Já acharam aí? 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém, pessoal? Vocês vão poder voltar para o caminho de Emaús. Amanhã nós vamos voltar para o nosso caminho de Emaús. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente discute um pouquinho, a nossa mente fica um pouco presa em alguns acontecimentos, triste. Por que eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava? Por que isso não foi? Mas você vai grudar isso aqui no teu peito e vai falar assim: não, eu tenho uma herança que não pode ser destruída. Eu tenho uma herança que não pode ser manchada. Eu tenho uma herança que não murcha. Eu tenho uma herança que está reservada. Pessoal, é disto que se trata. E para a glória do nosso Deus, a nossa vida nessa terra se trata disso. E o que passar disso não é evangelho. Qualquer conquista que tenhamos é para a glória dele, é aquilo que ele já preparou para nós. Ele já sabe o que tem para te dar. Quer dizer que eu não vou pedir? Não, você vai pedir, mas a gente pede mais para confortar o nosso coração, para aquecer o nosso coração, para incentivar o nosso mecanismo de comunhão com Deus, que é a fé, porque nos faz bem orar, mas ele já tem tudo preparado para você. E o mais importante, você já tem. Está aqui, que está guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Amém? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E vamos seguir firmes, olhando com os olhos da ressurreição. Não é fácil, mas é isso. É o que a gente tem aí pela frente. E que Deus seja glorificado através de nós. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.
Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos essa esperança, temos essa segurança, temos essa garantia. A ressurreição é o penhor, é o selo, é a nossa garantia da obra que o Senhor realizou na cruz por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos anima, que nos encoraja, Tua palavra que nos alegra, que renova a nossa esperança, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Oh, meu Deus, nós exultamos, como na sequência o apóstolo Pedro diz, nisso vocês exultam, nessa segurança de que, Senhor, mediante a fé, nós somos guardados pelo poder de Deus, aleluia, para a salvação. Nos exultamos nisso, embora no presente tempo, por um breve tempo, a gente até possa, se necessário, ser contristado por algumas provações. Mas, ó Pai, somos encorajados, somos animados, recebemos a alegria que vem do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua palavra, que foi trazida ao nosso coração nessa noite. Agora te pedimos, ó Deus, leva-nos, ó Pai, leva-nos fortalecidos, leva-nos encorajados, leva-nos, Senhor, exultantes, exultando, Senhor, pela Tua palavra, por esse selo, por essa autenticação, por essa autoridade, Senhor, da Tua palavra, que nós recebemos nesta noite, da ressurreição. Leva-nos agora e abençoe-nos no regresso, no nosso retorno para casa, e abençoe a nossa noite de descanso, que seja, Senhor, maravilhosa, e continue conosco, nos guiando, continue nos prosperando, nos abençoando no decorrer desta semana, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por usar a vida do nosso irmão Tiago, ó Deus, nesta noite, para trazer a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado, que Teu servo seja abençoado, em nome de Jesus, amém e amém. Bom retorno, gente.